Olá pessoal, estou aqui de novo. Eu sou Edgar Jorge e dessa vez eu quero contar para vocês como é que a barragem de Duas Pontes vai provocar o quase total despovoamento de peixes no rio Camanducaia. Então eu vou contar para vocês uma historinha vivenciando uma situação que os peixes vão viver a partir de um determinado momento. Então, vamos lá. Os peixinhos estão em viagem, rio Camanducaia acima, fazendo a piracema, que é quando os peixes, em um determinado período do ano, empreendem uma viagem passando por corredeiras, sempre rio acima, onde eles se fortalecem e depois vão ficar fortes para procriar e assim conseguirem perenizar as suas espécies. Então são mandis, bagres, cascudos, piaus, lambaris, pacus, entre tantos, de todos os tamanhos e espécies. Eles viajam longos percursos até aquele ponto do rio que a sua natureza de peixe define que é o ponto certo para eles procriarem. Tudo vai bem até que se deparam com uma enorme muralha de 40 metros de altura, feita de barro socado. Surpresos com o obstáculo que nunca estivera ali antes, eles procuram uma brecha por onde possam passar. Pouco depois, alguns encontram um local que parece ser o ponto da ultrapassagem daquele muro. Eles concordam que se derem um pulinho aqui, outro salto ali, outro impulso mais outro, e um tipo de escada lhes permitirá seguir adiante. Só que há um problema. Alguns peixes, pela sua própria natureza, não conseguem dar saltos. A sua estrutura física não permite que pulem para subir a tal escada. Agora, os peixes que conseguem saltar começam a subir a escada que os levará para além do muro. Os peixes que não conseguem saltar ficam ali, parados. Cada vez mais peixes se acumulando e todos eles alvos fáceis para predadores. Eles percebem que não conseguirão superar a barreira. Pela primeira vez em suas vidas, a piracema será interrompida. Enquanto isso, aqueles peixes que superaram a escada chegaram a um lugar estranho, sem saída. Eles estão numa espécie de tanque por onde só se pode entrar e não sair. Os peixes percebem olhos humanos os observando por uma janela de vidro. Abaixo deles, no chão do poço, tem uma escotilha, uma espécie de bueiro fechado. Presos naquele poço sem saída, eles esperam horas, dias, para que algo aconteça. E cada vez entram mais peixes no poço, deixando aquele tanque lotado com quase impossível respirar. Alguns peixes começam a morrer por exaustão, por falta de alimento. E a situação se mostra a cada minuto mais difícil, mais terrível. De repente, em algum momento, ouvem-se ruídos e um dispositivo começa a separar os peixes conforme uma voz humana diz: este sim, este não, este não, este não, este sim. E cada vez que é dito este sim, o peixe escolhido é forçado a entrar naquela escotilha. O peixe que recebe a voz este não, continua no mesmo local. O alvoroço continua até que alguns poucos peixinhos foram escotilha adentro. E a grande maioria continua presa no poço por onde chegaram. Os peixinhos que entraram pela escotilha caíram num tanque instalado sobre um caminhão-pipa, que algum tempo depois, não se sabe quanto tempo depois, sai rumo a algum lugar. Então, depois de uma viagem, não se sabe de quanto tempo, o caminhão para e o tanque se abre para que os peixinhos possam sair. E lá vão eles para o mesmo rio Camanducaia, algumas centenas ou milhares de metros acima daquela parede horrível. Felizes, os peixinhos prosseguem sua jornada rio acima, pois a piracema não pode parar. O projeto do DAE sobre os peixes e a piracema diz mais ou menos que há espécies de peixes de maior e menor interesse para a preservação da fauna ictiológica, que é o nome técnico para peixes. Os peixes mais importantes terão prioridade para ultrapassar a barragem, e continuar a piracema rio acima.
O funcionário do DAEE selecionará os peixes que serão levados barragem acima através de caminhão-pipa. O projeto não diz o que acontece com os peixes que não foram escolhidos pelo servidor do DAEE. Não diz nada sobre os peixes que chegaram ao muro da barragem e não conseguiram subir a escada e entrar naquele tanque. O projeto não diz quantos dias por ano, quantas vezes por dia acontecerá o transporte dos peixes mais importantes rio acima através de caminhão-pipa. É isso. Então, para encerrar, eu não posso deixar de parabenizar os gestores municipais, estaduais, políticos, autoridades, instituições de classe, escolas, defensores de animais e demais cidadãos pelo total apoio por sua ação ou por sua omissão à construção da barragem de Amparo. Me perdoem, é isso. Se você não se manifesta, se você não diz que se importa, é isso que vai acontecer. Deu para entender o que vai acontecer? Eu não entendi. Eu apenas compreendi que é uma bobagem enorme isso daí. É a minha opinião. Faça a sua própria avaliação. O que eu disse está escrito no projeto. Tanto o problema como a solução, aspas, para a solução que eles inventaram para a questão dos peixes e da piracema deles. Eu volto para falar dos animais. É um negócio bacana também. Até já.